Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje está discutindo as empresas júniores. Com a gente está o presidente da Federação de Empresas Júniores do Estado de Santa Catarina, Fernando Monteiro, e também o presidente da empresa Ação Júnior, Thiago Milnitz. No bloco anterior a gente falou sobre a estrutura das empresas júniores, o que elas precisam para ganharem o status de empresa júnior. Thiago, eu gostaria que você explicasse como que é a relação da empresa júnior Ação Júnior com a UFSC, a questão do patrimônio público sendo usado para um bem privado, para o serviço de uma empresa privada. Bom, na verdade, o nosso relacionamento com a universidade como um todo é extremamente positivo. Tanto é que o professor Alexandre Marino, ele é fundador da Ação Júnior, fundador da FEGESC e atualmente presidente da FEPESE e ex-diretor do Centro Socioeconômico. Então ele é um exemplo de uma pessoa que sempre nos apoiou, continua nos apoiando, além de diversos professores orientadores. Então, se for para resumir a nossa relação com a universidade, eu não teria alguma restrição para te elencar. Como que funciona a concorrência no mercado, do custo, do que vocês cobram das empresas para prestar a consultoria? Djalma, querendo ou não, as empresas juniores elas têm um preço geralmente abaixo do que é o preço de mercado. Mas justamente porque a nossa ideia é o quê? É focar em micro e pequenas empresas que, se não fosse pelas empresas juniores, dificilmente teriam acesso a um serviço desse. Justamente para que a gente não entre em concorrência com o mercado, né? Que é o mercado que a gente vai estar trabalhando depois. Então a gente acaba não tendo assim, uma concorrência direta, digamos assim, porque o nicho de mercado que a gente procura atender é um nicho de mercado que ainda não foi explorado, né, na maioria das vezes. E como que vocês estruturam a empresa com essa relação, com os serviços que vocês vão prestar para outras empresas, para que não exista uma exploração da mão de obra mais barata por essas outras empresas? Bom, na verdade, já como princípio ideológico, uma empresa júnior possui o caráter de, primeiro, impactar na sociedade por meio de seus projetos e desenvolver os seus membros. Então, pensando na autonomia, no caso da Ação Júnior, da área de consultoria, que são os gerentes de consultorias formalmente responsáveis por fazer a reunião com o cliente, elaborar a proposta, fechar uma proposta e dar andamento na consultoria, a consultoria precisa entrar em consenso sobre a necessidade e sobre quão intelectualmente desafiador é cada proposta que chega até a Ação Júnior. E se a resposta, no caso, for de que uma proposta, uma consultoria poderia ser feita e daria dinheiro para a gente, mas não iria capacitar os membros que trabalhariam diretamente para essa consultoria, muito provavelmente essa proposta seria simplesmente recusada. A FEGESC, então, ela encaminha as empresas juniores a terem esse princípio de que tenham uma relação com as empresas e que saibam estabelecer também limites para que não ocorram problemas desse tipo de exploração de mão de obra. Exatamente, isso parte bastante da própria natureza assim, das empresas juniores. Acho que o pessoal, que nem o Thiago falou, quando entra na empresa júnior, o objetivo é se desenvolver. A partir do momento que alguém está terceirizando um serviço para a sua empresa, nesse caso de consultoria, muito provavelmente é porque aquilo ali não faz sentido para a empresa realizar, e consequentemente para a gente menos ainda, porque o desafio vai ser baixíssimo, né? Então, nunca vi o caso desse acontecer. Eu acho que dificilmente as empresas juniores aceitariam uma proposta dessa, até pelo que já foi comentado, você perde também a autonomia sobre o projeto, né? Você deixa de ter realmente um controle, e que é um dos grandes lances da empresa júnior, que é ser gerida por estudantes. A partir do momento que você não tem nem mesmo a autonomia de gerenciar o seu projeto, o sentido da empresa júnior ele acaba se perdendo, né? E o dinheiro que vocês recebem da prestação desse tipo de assessoria, ele é revertido para quê? As empresas júniores elas são associações sem fins lucrativos. Então, pela própria lei nacional, pela própria forma como a gente está classificado, nenhuma parte do lucro da empresa pode ser distribuído para os membros. Ou seja, os membros não são remunerados por esse dinheiro que vem das consultorias. Ele é investido o quê? Ele é investido em capacitação dos membros, por exemplo, para conseguir trazer um treinamento para capacitar esses membros, ou então promover subsídio para que eles possam participar de eventos de capacitação, ou até mesmo, e principalmente, né, para realmente manter a empresa, porque as empresas juniores elas têm uma infraestrutura, então elas têm gastos para manutenção, você tem contador que precisa pagar todo ano, você tem próprio custo de estrutura física que você precisa manter, então grande parte do dinheiro é revestido para realmente a manutenção da empresa, manutenção da atividade da empresa, e a outra parte ela é reinvestida no desenvolvimento dos membros. E, Thiago, lá na empresa Ação Júnior,
quais tipos de atividades vocês desenvolvem para capacitar os membros da equipe? Bom, na verdade, existem processos formalmente constituídos para capacitação de membros. Então, existe o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Interno da Ação Júnior, que foca, durante o semestre, com o dinheiro que nós arrecadamos durante o último ano, a nossa margem de lucro, e aí uma parte desse dinheiro voltada para treinamentos externos. Então, são pessoas capacitadas, professores, ou então algum membro da Ação Júnior que possui a disponibilidade de fazer uma viagem para um curso em São Paulo, em que aqui em Santa Catarina não existe. Então, esse custo de viagem e de subsidiamento do treinamento é feito pela Ação Júnior. Tiago, como que se dá essa prestação de contas das empresas juniores? Primeiramente, a federação exige uma gama de documentos que fazem com que a gente legalmente seja constituída como uma empresa júnior e que esteja a par do que a lei nos exige. Além disso, existe também um contador da Ação Júnior que faz toda a prestação de contas semestrais e anuais em cima da contabilidade da empresa júnior. E além disso, existe o comitê das empresas juniores, que também formalmente regularizam e fiscalizam a nossa atividade dentro da universidade. E Fernando, as empresas juniores, elas pagam algum tipo de contribuição para serem federadas? Sim, as empresas juniores elas pagam semestralidades para estarem federadas, até que é uma das formas que a federação tem de conseguir rodar os seus projetos, né? Então até aquilo que a gente comentou antes das empresas juniores terem que cumprir alguns requisitos organizacionais também para poder se federar, é também para a gente garantir que a empresa júnior vai estar fazendo o projeto e vai ter condições de, por exemplo, pagar a semestralidade da federação. Então, Fernando, esse dinheiro que vocês recebem das empresas juniores, como que ele é gasto? Vocês fazem eventos, vocês montam encontros, confraternizações entre as empresas juniores? Para qual fim é destinado esse dinheiro? Então, Djalma, assim como as empresas juniores têm por objetivo prestar consultoria, né, realizar projetos, a federação tem 3 principais objetivos. O primeiro é trabalhar a expansão, que é realmente ajudar a criar novas empresas juniores no estado inteiro. O segundo ponto é a gente trabalhar com o que a gente chama de ações de suporte, cujo objetivo é principalmente integrar as empresas juniores, fazer elas trocarem experiências através do desenvolvimento colaborativo, então trocar melhores práticas, consequentemente poder alavancar os resultados das empresas juniores, ao mesmo tempo trazer conhecimento de fora, trazer empresas, trazer palestrantes, trazer profissionais para estarem dando treinamentos e desenvolvendo programas com as empresas juniores. E o terceiro ponto é o trabalho de representatividade. A gente, enquanto federação, a gente é um órgão representativo das empresas juniores, então a gente trabalha para representar as empresas juniores perante a sociedade, perante governo, empresas, instituições de ensino superior, para que realmente todos conheçam que é a empresa júnior, abracem essa causa junto com a gente. E que tipos de eventos você pode citar como exemplo desses que vocês organizam para as empresas juniores? Então, o evento mais recente que a gente teve foi o ESEG, foi o Encontro Sul Brasileiro de Empresas Juniores. Esse ano foi a gente que organizou, cada ano ele é organizado por um dos estados do Sul, por uma das federações. O evento contou com a presença de aproximadamente 700 participantes. Ele aconteceu durante 4 dias em imersão, então o pessoal fica 4 dias num hotel. O último foi em Balneário Camboriú. A gente tem palestra das 9 da manhã até as 9 da noite. A gente pôde trazer palestrantes do país inteiro, palestrantes de renome, como por exemplo Amir Klink, famoso velejador, o Guga Stolk, que é o vice-presidente de uma grande empresa de e-commerce também. A gente também trouxe um presidente de uma das filiais de Curitiba, de uma grande empresa de auditoria, além de vários outros empreendedores, justamente para trazer essa capacitação para os empresários juniores. Além disso, a gente também trabalha bastante com rodas de discussão e a apresentação de cases por parte das empresas juniores, que são as melhores práticas. Então a ideia dos eventos é justamente isso, assim, criar esse sentimento de união entre os empresários juniores, essa troca de experiência, esse relacionamento com profissionais de mercado, já trazendo a experiência deles para agregar para os empresários juniores. Estamos encerrando então essa nossa conversa e, Thiago, para quem quiser entrar em contato com a Ação Júnior, como que pode fazer? Para quem quiser ter mais informações sobre a Ação Júnior, pode entrar diretamente no nosso site, acaljr.com.br, ou então entrar diretamente pelo e-mail da consultoria, que é lá as pessoas realmente designadas para realizar as consultorias, que é consultoria@acaljr.com.br. E Fernando, com a FEGESC, como que a gente pode conversar? FEGESC também, quem quiser pode acessar o site www.fegesc.com.br, ou então pode também
tá seguindo a gente no Facebook, curtindo a página, acompanhando as notícias. Quem quiser entrar em contato diretamente com a presidência, pode também mandar e-mail para presidência@fegesc.com.br. A gente está sempre de braços abertos aí. Então eu quero agradecer a participação de vocês aqui hoje. Espero revê-los aqui no UFSC Entrevista com projetos e outras ações das empresas juniores. Muito obrigado, João. O prazer foi nosso. Foi um prazer. O UFSC Entrevista está terminando e você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia e curta a nossa página no Facebook e também se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, até a próxima, tchau!